Então, bom dia a todos. Aqui hoje a aula 14, né? Classe 14, do dia 21 de novembro, unidad 7, que tem como tema la cultura hispánica, aspectos culturales de países hispanoamericanos, latinoamericanos también. Hay estas expresiones para tratar de los países latinoamericanos, hispanohablantes, hispanoamericanos, países que tienen como lengua el español, y también latinoamericano como Brasil, que tiene como lengua el portugués. Las artes en Espanha e América, né? Vou ressaltar um pouco da arte também, dos espanhóis e a arte da América, né? Para vocês conhecerem aspectos da arte, autores da arte moderna, arte contemporânea em língua espanhola e também na América, tendo como ênfase o Brasil. Vocês vão precisar conhecer, ter algum conhecimento sobre isso na prova do Enem. Vocês vão deparar com algumas dessas questões. Diferenciação em pronúncia como marca regional. Isso nós não vamos nos aprofundar, porque isso até já falamos antes em conteúdos anteriores, sonido da Y e da doble L, né? Como, por exemplo, em Bolívia, se diz la calle, é como se fosse LL, la calle. Em Peru já se diz la calle. Em Argentina se diz la calle, calle. Em Uruguai também calle. Então, a pronúncia tem um pouco de diferenciação, né? Por exemplo, a palavra ayer, lá em Peru se diz ayer, ayer, né? Ayer. Em Bolívia se diz ayer, ayer, se pronuncia como se fosse I, ayer. Em algumas partes também de Peru se diz ayer, né? Em Argentina se diz ayer, ayer. Aí tratamos aqui também um pouco da gramática em espanhol, o verbo estar mais gerúndio, né? O verbo estar mais gerúndio. Por exemplo, eu estou ensinando, eu estou caminhando, eu estou lecionando, ministrando. Gênero, diálogo de compra e venda, né? Vou colocar também aí o gênero diálogo, uma ocasião que está em que dois falantes estão simulando uma compra e venda, né? Em algum restaurante, algum ponto em que há um diálogo de compra e venda. Apócope, y vamos a ver qué es apócope. Es la supresión de una letra o una sílaba en una palabra. Por ejemplo, en portugués dizemos assim, primeiro dia, terceiro dia. En español, nosotros no podemos decir primeiro día, ¿no? Día primero, sí, puede, pero cuando viene un sustantivo adelante, día, que es un sustantivo, decimos primer día, ¿no? Então, nós suprimimos, nós tiramos esse O, né, essa letra O de primeiro, né? Então, queda assim, primeiro dia, terceiro lugar, terceiro dia, nós não completamos, tá? A palavra quando tem um substantivo na frente. Artículo neutro, lo. E aí nós deparamos com esse artículo que é diferenciado pelos artículos definidos e indefinidos. El, la, los, las, una, unos y unos. Esses são os artículos definidos. O artículo neutro, ele funciona antes de adjetivos, de adverbios, de la palabra que, ¿no? Por ejemplo, lo bonito que es,
lo lejos que está, lo que vou fazer. Na tradução, ele tem a tradução como se fosse o em português, mas ele não pode vir antes de substantivos, de forma alguma. Então, ele vem antes de adjetivos e antes de advérbios e antes da palavra que. Aí eu coloco lá a apostila no final da tarefa para vocês responderem. E aqui sinalizo para a finalização do terceiro trimestre, né? Aqui, entendemos que aqui há um apócope, terceiro trimestre. Aspectos culturales de países hispanohablantes. El término latinoamericano o América Latina fue introducido en 1836 por el político francés Michel Chevalier para distinguirla de la América anglosajona, a anglo-saxônica, né? Que é anglo-saxônica, é aquela América colonizada pelos ingleses, tá? Como Estados Unidos e Canadá, tá? Essa anglo-saxônica é a América que foi conquistada pelos que conquistou, né? Foi conquistada pelos ingleses e franceses, né? Que como os Estados Unidos foi conquistado pelos ingleses e Canadá conquistado pelos franceses e ingleses. Então, por isso é chamado de anglo-saxônica. La adopción del dicho término por parte de los habitantes del continente respondió a partir de 1850. Então, a partir de 1850, essa América foi chamada América Latina, né? A diferenciar da América anglo-saxônica. A América Latina são aqueles países que foram colonizados por Portugal e por Espanha, né? A maior parte por Portugal, não, perdão, a maior parte por Espanha, né? E o único, né, Brasil, colonizado por Portugal. Então, chamamos países latino-americanos, incluindo o Brasil. Os países que compõem o subcontinente latino-americano, es decir, aquellos de habla española o portuguesa, de religión oficial católica, antiguas colonias europeas y que son frutos en mayor o menor grado del sincretismo entre las culturas blanca, europea, indígena nativa e negra africana. Então, isso quer dizer que nós que somos países latino-americanos, nós somos oriundos de um sincretismo. E eu coloquei aqui, o que quer dizer sincretismo? Tá? É a fusão de elementos culturais e doutrinas religiosas. Nós somos frutos desse sincretismo, dessa fusão de elementos culturais, né, aqui dos indígenas, com as doutrinas religiosas trazidas da Europa. Então, nós somos oriundos de três raças, né, que é branca europeia, né, raça branca dos europeus, indígena dos nativos que viviam aqui no Brasil antes de 1500 e da raça negra que foi trazido ao Brasil e a outros países da América Latina para a força, para o trabalho escravo, né, para o trabalho forçado. Países latino-americanos. Los países que componen el continente latinoamericano van desde Norteamérica hasta Suramérica. Então, vai desde a América do Norte até a América do Sul, né? Que são Argentina, em ordem alfabética, tá? Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, Cuba, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Puerto Rico, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguai, Venezuela. São os países latino-americanos. Né?
sus populaciones son descendientes, sus populaciones son descendientes de civilizações incas, maias e astecas. E aí vocês devem lembrar, né, que já estudaram em geografia, história, os incas que habitavam os territórios do Peru, da Bolívia, né? Os maias que habitavam territórios do México e os astecas também habitavam territórios mexicanos. Eles se formaram com base originária de três grupos blancos europeus, indígenas nativos e negros esclavos venidos de África, ¿no? La cultura de los ancestrales sobrevive en la gastronomía, sobre todo la vinculada al maíz e a la mandioca. Então, esses dois alimentos da gastronomia da América Latina são muito importantes, eles são frisados em todos esses países, né? É maíz, que significa o milho, e a mandioca, né? Que nós chamamos aqui de mandioca também, o macaxeira, né? Aqui diz numerosas línguas aborígenes sobrevivientes, muy minoritarias en cantidad de hablantes y en importancia o representatividad del conjunto latinoamericano. Entre estas figuran el quechua, el aymara, ¿no? El wayuu, né? El náhuatl, que aqui no Acre tem, né? El náhuatl, el pemón, el Yanomami e muito mais, né? Algumas que até aqui no território acreano ainda existem essas línguas, né? Essas tribos indígenas que falam esses dialetos. A religião predominante na cultura latino-americana é a católica, herência da colônia europeia em todos os países. Então, a religião protestante se difundiu, né, com o protestantismo, mas a religião católica ainda é muito forte nos territórios da América, das três Américas, né? América do Norte, América do Sul e América Central. E aqui trago um pouco de las artes em Espanha, né, para que sepas sobre las artes en España. Pintores importantes como el Greco, que nació en 1541 y murió en 1614. El Greco, de origen griega, tá? As obras dele eram mais ligadas à igreja, né? Reproduzia imagens de Cristo, né? Da Ave Maria, né? Da Santa Maria, né? E Francisco de Zurbarán nació en 1598 y murió en 1664. Español también, ¿no? Diego Velázquez nació en 1599, murió en 1660. Este era conocido como el pintor de los palacios. Él habitaba los palacios ahí en España. Y la obra más famosa es Las Meninas, 1656. E aqui temos, aqui ó, do lado temos esse quadro que vocês já devem haver apreciado, Las Meninas. Aqui à esquerda que está Velázquez, né, a figura de Velázquez, onde está pintando, e atrás dele parece que há um espejo, né, refletindo sua imagem. Aqui ao centro, né, que é o centro é uma menina, ele está pintando essa menina, né, e aqui do lado um perro, a governanta do palácio, né, parece que tem mais crianças, e aqui tem outra pessoa atrás. Então,
E tem aqui uma porta, né? Tem uma pessoa entrando lá na porta e apreciando o trabalho do Velázquez, né? Essa obra é muito importante porque os pintores eles eles nunca apareciam nas imagens que eles pintavam. E nessa aqui o Velázquez está aparecendo, né? Está dando uma margem a uma revolução, uma nova técnica em que o pintor aparece, né? O autor aparece na obra, e ele está pintando a governanta aqui do palácio. Né? 4 aqui é Bartolomé Esteban Murillo, nasceu em 1617 e morreu em 1682, também um pintor espanhol. 5 Francisco de Goya, 1746-1828. Joaquim Sorolla, 1863-1923. Pablo Picasso, 1881, morreu em 1973. E aqui le puso como destaque também, porque é um pintor de obra cubista. Ele pintou este quadro chamado Guernica, que representa a Guerra Civil Espanhola. Ele pintou em 1937 el cuadro y representa la Guerra Civil Española que duró de 1936 hasta 1939. E aqui vocês deem bem atenção a esse término, 1939, que é aqui onde começa a Segunda Guerra Mundial, né? 1939 a 1945. Então, quando está terminando a Guerra Civil Espanhola, aí já começa a Segunda Guerra Mundial. E aqui, no quadro, Picasso mostra de forma cubista, né? Cubista, porque ele usa bastante figuras geométricas. Então, aqui, vê a destruição, né? Só a cabeça de um touro, muita gente gritando, né? A imagem de uma guerra, realmente, aqui, ó. Cabeça de um cavalo. Então, pedaços de corpo humano, né? Então, uma destruição, algo muito desumano, né? E a guerra torna, né? Nesse período de 1936 a 1939, onde muitas pessoas morreram na Espanha e muitos foram perseguidos, principalmente os pintores, os escritores, né? Muitos foram perseguidos. E aqui, Juan Gris nasceu em 1887 e morreu em 1927. Aqui, número 9 é Juan Miró, também um artista muito conhecido. Nasceu em 1893, morreu em 1983. E Salvador Dalí, 1904 a 1989. Esse é muito importante, muitas obras dele são ressaltadas aí em questões de artes, tá? Porque ele representa o movimento surrealista. E o que é o surrealismo? É o que vai além do real, surreal, né? Que tem representação onírica, ou seja, representação de sonhos. E aqui nessa obra do Salvador Dalí, ele demonstra aqui, ó, a persistência da memória, né? Ele pintou em 1931. Essa obra aqui representa pedaços de queijo derretendo, né, na quintura, né? Você vê aqui a quintura do sol, né? E vê como o tempo é passageiro, né? Tudo passa, tudo se destrói, olha. Nada é perene, nada é para sempre, né? Com o sol todo se derrete. Aqui mostra um relógio se derretendo, né? Vocês podem, se quiserem se aprofundar essa interpretação dessa obra, tá? Que às vezes é cobrado, né? Então mostra
a persistência da memória e também o tempo, né? A futilidade do tempo, né? Que as coisas passam muito rápido, nada é perene, tudo passa muito rápido, inclusive a nossa vida, né? El arte en América, aí damos ênfase à al arte de Brasil, aqui, ó, barroco, né? Brasil, barroco mineiro, Antônio Francisco Lisboa, que é o chamado Aleijadinho, né? Ele de Minas Gerais, então ele pintou aqui a Catedral de Ouro Preto, Minas Gerais. Aqui por fora não dá para perceber muito destaque. Dentro é que estão as obras pintadas por Aleijadinho, né? As obras sacras, né? As obras da igreja. Então ele foi um pintor muito importante. E aqui ressaltamos a figura de Tarsila do Amaral, da Semana de Arte Moderna, ocorrida em 1922 no Brasil, o centro do modernismo, né? No Brasil, vocês devem haver estudado isso já no modernismo em língua portuguesa, né? Que foi o marco, né, do modernismo no Brasil, influenciou principalmente a literatura e a artes plásticas. O nome dessa figura aqui se chama Abaporu, né? É de origem indígena, uma palavra de origem indígena, de Tarsila do Amaral, né? Essa tela foi bautizada de Abaporu por de Andrade, Orval de Andrade, é uma junção de los vocábulos de Tupi, né, a língua Tupi, Aba, que significa homem, Porá, significa gente, e U, que significa comer-se. Sendo assim, seu significado, homem que come humanos, que come gente, né? Homem antropófago. Então, aqui eles estão ressaltando a Amazônia, que eles diziam que aqui havia índios canibais, aqui na Amazônia, na época do modernismo brasileiro, né, na época de 20, na década de 20, 22, por aí, eles escreviam sobre a Amazônia, diziam que havia índios canibais que comiam uns aos outros, né, que comiam os visitantes. Todos tinham medo de vir para a Amazônia, né, e hoje estamos morando na Amazônia, no Acre. Aqui também, a princípio, foram encontradas também algumas pinturas rupestres, né, aquelas pinturas nas cavernas. Aqui é a Serra da Capivara, a cena com animais no Piauí. El arte contemporáneo, aquí les traigo un poco de arte contemporáneo, las principales características de arte contemporánea, que son la sociedad de la información, la tecnología, las nuevas medias, la subjetividade e liberdade artística, a subjetividade é aquele eu artístico do autor, ele expressa na obra. A efemeridade del arte, que significa efêmero, a palavra, o término efêmero, coisas passageiras, tá, gente? Efêmero quer dizer coisas que são passageiras, que não são perenes. El abandono de los suportes tradicionais, então, na contemporaneidade, eles abandonaram as técnicas tradicionais de pinturas, de arte. Na mescla de estilos artísticos, alguns pintores mesclavam os estilos barroco com classicismo e outros mais. Utilização de diferentes materiais, utilizavam bastante materiais inovadores, né? Como os materiais reciclados, né? Fusão entre arte e a vida, né? Entre o arte e a vida.
Eles faziam uma fusão entre a arte e a vida, do que estava acontecendo no momento. A aproximação com a cultura popular, tá? Então a arte também se aproximava à cultura popular, né? O hip hop, as culturas informais. Questionamento sobre a definição de arte. Então, a definição de arte, que até agora eles não definem o que é realmente arte. Né? Aquilo que expressa beleza é arte. E interação do espectador com a obra. O espectador, né, nós que estamos apreciando com a obra. Então, eles faziam essa interação do espectador com a obra. E aqui um pouco da gramática na língua espanhola, que diz verbo estar mais gerúndio, né? Ação contínua, então, indica que há uma ação contínua aí. Estar mais gerúndio, e estou estudando. Então, esse gerúndio significa que está acontecendo a ação. Estás trabalhando, estás estudando, estamos jugando, tu estás caminhando, tu estás cantando. Né? E aqui, do lado à nossa direita, está a conjugação do verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está, nós estamos, vosotros estáis e eles estão. Na construção de frases com verbo estar mais gerúndio, conjugamos o verbo estar e o gerúndio a gente apenas apenas repetimos aqui, por exemplo, gerúndio del verbo hablar, hablando. El verbo de segunda conjugación, comer, beber. Entonces, el término es así, yendo, ¿no? Comer, comiendo. Vender, vendiendo. Y de tercera conjugación, o sea, termina en IR. Entonces, verbo vivir, viviendo. Ir, yendo, ¿no? Então, se acrescenta IENDO. Se usa para descrever ações em desenvolvimento, o que se repite com frequência. Frases aqui abaixo. Ana está cantando muy bien. Yo estoy comiendo mucho estos días. Los verbos de cambio vocálico que termina en IR cambian la vocal de la raíz en el gerundio. Por ejemplo, aquí I, ¿eh? O, U. Decir, diciendo, pedir, pidiendo, dormir, durmiendo. Esses aqui são verbos irregulares. Aqui, verbo ir, yendo, leer, leyendo, oír, oyendo, traer, trayendo. E agora leemos um diálogo de compra y venta. En una tienda, escucha y lee. El dependiente, ou seja, o atendente, né? O atendente, o moço, diz, buenas tardes, que desea? La clienta diz, hola, quiero un vestido para mí. ¿Cómo lo quiere? Y aquí utilizamos lo, como lo quiere, antes de verbo, ¿no? ¿Cómo lo quiere? Pues rojo y no sé si de algodón. Que talla es? Talla aqui quer dizer que tamanho é. Que tamanho tiene, né? La 38. Mire, tenemos estos modelos. ¿Le gusta alguno? Sí. ¿Puedo probarme esto? Sí, claro. El probador estará al fondo, a la izquierda. ¿Qué tal me queda? Muy bien. ¿Cuánto cuesta? 68 euros. De acuerdo. Me lo llevo. Muy bien. Pase por caja, por favor. E aqui, ó, me lo llevo. Né? A tradução seria o levo, o a levo, né?
a roupa. Então, esse lo, ele é utilizado antes de verbo também, para não repetir, né, o termo anterior. E aqui, mais um conteúdo que se diz apócope. Eu falei antes para vocês o que é apócope. É a supressão de um fonema ou de uma sílaba no fim de determinada palavra. Assim podemos dizer que ocorre apócope quando acontece a perda de uma ou mais letras no fim de um vocábulo. Y las reglas de uso. Como regla general, podemos decir que sufren apócope los adjetivos o adverbios utilizados antes de sustantivos masculinos em singular. Ou seja, o apócope ele só acontece antes de um substantivo quando está no singular. Aqui, el piso de Fabián es el primero. Aqui não acontece apócope porque essa palavra primeiro está no final da palavra, no final da frase. Está no final da frase, né? O andar de Fabiana é o primeiro, então não acontece apócope porque aqui depois não há nenhuma palavra. Fabian vive en el primer piso. Aqui sim, tem um substantivo no singular, então nós não completamos primeiro, nós colocamos primeiro piso. Aquí, Juan ocupó el tercer puesto. A palavra puesto está funcionando como um substantivo no singular, por isso colocamos tercer puesto en las elecciones. El artículo neutro lo. El artículo neutro lo se usa delante de adjetivos, adverbios, participios, oraciones introducidas por que y preposiciones sustantivándolas. ¿No? Se lo denomina neutro ya que no sufre alteraciones del género ni número. Então, ele não tem singular, nem plural, masculino e feminino. Ele é neutro. Né? Exemplos. Lo importante, e aqui um adjetivo importante, lo importante es no perder de calma en estos momentos. No perder la calma en estos momentos. ¿Viste lo lindas que están las flores de nuestro jardín? No te imaginas lo mucho que le quiero a ese niño. Y aquí, antes de mucho, ¿no? Se usa lo. Todavía es muy poco lo que se sabe sobre el cerebro humano. Lo de siempre, por favor. ¿No? Então, antes de a preposição de, utilizamos lo. Tu mamá ya había lo dicho, ¿no? Verbo decir aqui, lo dicho. No salga de casa hoje. E aqui eu trago aquele poema, a aula passada, o poema que eu escrevi para vocês. Gostaria que todos lessem, porque na última atividade eu vou pedir uma tradução livre para vocês, tá? Na atividade final. Se chama Sonho, Utopia ou Realidade no Mundo Globalizado. Pediria que todos lessem para depois fazer uma tradução livre, tá? Como vocês queiram. E aqui as referências, graças, e vamos para a tarefa, né? Vou explicar a tarefa de vocês de hoje. Então, tarefa 5, terceiro bimestre, dia 21/11/2020. Vale 2 pontos para fechar a nota do terceiro bimestre. A primeira questão aqui diz: quando e por quién foi introduzido o término latino-americano al medio acadêmico, segundo o texto da apostila? Então, quando foi introduzido e por quem esse termo latino-americano, que antes era hispanohablantes, países América Latina, não? Então, foi criado esse termo latino-americano para incluir os países com a língua derivada do latim
e também países colonizados pela Espanha e por Portugal. Por isso se chama latino-americano. ¿Cuáles son los países que hacen parte de América anglosajona? Anglo-saxônicas. Há dois países que eu citei, né, fazem parte da América anglo-saxônica, tá? Eles estão na América, mas eles não são considerados latino-americanos, tá? São dois países, né? Estados Unidos e outro lá, que vocês vão lembrar, né? Canadá. Quais são os países que compõem o continente latino-americano? E aí são vários, né? Vocês vão escrever aqui os nomes dos países latino-americanos. Indica los nombres de 3 civilizaciones antiguas de América según el texto. Las civilizaciones más antiguas de América, ¿no? De las Américas, ¿no? De las 3 Américas, del continente americano. Indica los 3 grupos étnicos que formaron la población de América Latina según el texto abajo. 3 grupos, ¿no? Que formaron nuestra población de hoy. Apunta los nombres de alimentos cultivados por los ancestrales que se destacan hasta hoy en la gastronomía de América Latina, de Latinoamérica ou América Latina, né? Descritos en el texto. São 2 alimentos que até hoje são cultivados na América, né? São os mais importantes, digamos. 7. Apunta 3 autores y 3 obras del arte española. 3 autores e obras que eu coloquei lá em destaque, né, da arte espanhola. 8. Apunta nombres de los autores de dos autores y 2 obras de las artes plásticas de Brasil. Na apostila também tem esses 2 autores que eu escolhi. Completa los espacios conjugando el verbo estar más gerundio del verbo auxiliar, ¿no? Como verbo auxiliar. Pablo, y aquí el verbo estar más caminar, ¿eh? En el parque. Pablo está caminando en el parque, sería, ¿no? Y aquí Andrés está, vas a conjugar el verbo cantar en gerundio, ¿no? Muy bien esa canción, ¿no? Nosotros, verbo estar más comer, gerundio, alimentos saludables. Yo, verbo estar conjugado más gerundio, cerca a su casa. E a questão 10 vocês vão marcar com C para quando estiver correta e quando estiver incorrecta. Según la apostila, cómo se utiliza la apócope y el artículo neutro lo. Entonces aquí letra A, el primero empleo nunca olvidamos. Si está correcto el empleo aquí de primero antes de sustantivos, coloca cierto. Si está correcto, coloca C. Si está incorrecto, coloca I. Letra B. Este es el tercer día que participo del Congreso. Então, se está correcto, letra C. Se está incorrecto, letra I. Letra C. Tú no sabes lo importante que es ayudar al próximo. Letra C o letra I. Letra E. Perdón, aquí letra D, ¿no? Lo joven está estudiando matemáticas. Letra C o letra I. Y aquí abajo está la apostila. Bien. El verbo estar más gerundio, apócope y artículo neutro. Ok, entonces aquí finalizamos. Gracias y vamos a discutir la tarea.
Gracias.